Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 10, de Ciência do Solo 2, Microbiologia do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 10, vamos falar sobre a decomposição dos resíduos orgânicos. Então, apesar da grande plasticidade dos micro-organismos no solo, ou seja, apesar da grande capacidade que os organismos têm de captar energia e matéria para a sua multiplicação, para o seu crescimento, a maioria dos organismos vivos que habitam o solo, sobretudo os micro-organismos, eles são quimio-organotróficos, ou seja, obtêm energia a partir de compostos orgânicos, a partir da quebra, do catabolismo de moléculas orgânicas, e produzem, e a sua fonte de carbono é justamente também compostos orgânicos, né? Então, esses micro-organismos vão atuar sobre a matéria orgânica, decompondo a matéria orgânica, né? Então, essa matéria orgânica vai ser fonte de energia e fonte de nutriente para esses micro-organismos. Essa matéria orgânica também, ela, ao se decompor, os micro-organismos utilizam o seu carbono, utilizam os nutrientes e parte desses nutrientes podem ficar disponibilizados para outras plantas, para outros organismos vivos, né? E assim, essa matéria orgânica pode ser utilizada como adubos orgânicos. Então, algumas coisas sobre isso nós vamos falar nesse capítulo, né? Então, decomposição dos resíduos orgânicos. Então, os resíduos orgânicos, principalmente os restos vegetais depositados sobre o solo, representam uma grande quantidade de carbono imobilizado e um imenso reservatório de nutrientes minerais, que constituem importantes fontes de energia e nutrientes para os organismos quimio-organotróficos ou quimioterotróficos que habitam o solo, né? Quando falam como o carbono está imobilizado na matéria orgânica, os nutrientes estão imobilizados na matéria orgânica, significa o seguinte: os restos vegetais, restos animais depositados no solo, são formados de moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas são formadas pelo encadeamento de átomos de carbono que se ligam de maneira complexa entre si e outros elementos químicos, né? Então, alguns elementos químicos e o carbono estão presos nessas ligações químicas. Essas ligações químicas, então, é dito que o carbono e os sais minerais estão imobilizados na matéria orgânica. Quando eles se decompõem, eles são disponibilizados, então existe o processo de mineralização, né, que nós vamos comentar mais à frente. Então, a velocidade com que um resíduo orgânico é consumido pela microbiota depende da sua constituição química e das condições ambientais. Então, a velocidade da decomposição química da matéria orgânica depende do quê? Da natureza do material. E, no caso, quando você vai produzir compostos orgânicos, quando você vai produzir um adubo orgânico por meio da compostagem, por exemplo, é muito importante que nós entendamos esses aspectos. Por quê? Porque no processo de compostagem você quer que a matéria orgânica se decomponha, que se transforme em adubo orgânico o mais rapidamente possível, né? Então é necessário que você entenda que a velocidade da decomposição da matéria orgânica depende da constituição e das condições ambientais. A constituição da matéria orgânica. Então, se for uma matéria orgânica rica em lignina, rica em compostos aromáticos, a decomposição vai ser bastante lenta, né? Exemplo de material rico em lignina, por exemplo, o tronco das árvores, galhos, a pó de serra, o pó de serra utilizado nas serrarias, né? É um material rico em lignina, então ele vai se decompor muito lentamente, né? Por outro lado, compostos ricos em carboidratos, como, por exemplo, celulose, hemicelulose, a decomposição vai ser mais rápida, né? As folhas, por exemplo, folhas verdes, né? Por exemplo, folhas de alface, que são folhas tenras, são muito pobres em celulose, né? E não tem nada de lignina, então a decomposição vai ser mais rápida. Outros aspectos que interferem na decomposição das condições ambientais é o quê? É a presença de água, os organismos vivos precisam de água, a temperaturas adequadas, aeração, pH, a natureza do material, né? A natureza do material, se é um material mais fragmentado, menos fragmentado, também interfere na decomposição desses materiais, né? Então vamos falar isso mais detalhadamente mais à frente. Então, constituição do material. Então, resíduos com elevados teores de lignina e compostos aromáticos são de difícil decomposição, ao contrário daqueles com elevados teores de carboidratos solúveis, compostos nitrogenados ou celulose, que são facilmente decompostos no solo. Então, nós vamos ver mais à frente que quando você tem materiais, os compostos ricos em lignina, tem muito carbono e pouco nitrogênio, pouco sais minerais, outros sais minerais, né?
Então, a relação carbono-nitrogênio, portanto, interfere na decomposição, na velocidade de decomposição dos materiais, e sobre essa relação CN vamos falar mais à frente, né? Além da composição química, a velocidade da decomposição do material do solo depende também da umidade, da aeração, da temperatura, do pH, dos micro-organismos envolvidos, da fragmentação do material, da disponibilidade de nutrientes no solo e do manejo do solo, né? Então, olha só, os micro-organismos, para que eles cresçam e se desenvolverem, eles precisam de água, né? Então, condições adequadas de umidade favorecem a decomposição. Excesso de água ou falta de água vai fazer com que a velocidade da decomposição seja lenta, né? Por outro lado, a aeração. Os organismos vivos precisam de... A maioria dos organismos vivos que habitam no solo, eles utilizam o oxigênio, né? Eles utilizam o oxigênio. Então, o solo, ou mesmo o material, o composto orgânico, ele tem condições adequadas de aeração. Falta de ar impede o crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos. As temperaturas também têm que ser adequadas. Temperaturas muito elevadas, temperaturas muito baixas, prejudicam o crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos no solo. Outro aspecto importante, condições adequadas de pH. pH nós vimos que é o potencial hidrogênio iônico, está relacionado ao grau de acidez e à alcalinidade do solo. Ou no caso do material orgânico. Se o material orgânico for muito ácido, muito alcalino, dificulta a velocidade da decomposição química, né? Outra coisa, para haver a decomposição da matéria orgânica, é necessária a presença de micro-organismos naquele material orgânico, né? Geralmente, quando você faz a compostagem, os micro-organismos eles podem ser acrescidos à matéria orgânica, podem ser depositados na matéria orgânica, ele pode ser colocado na matéria orgânica. E, geralmente, a adição de micro-organismos na matéria orgânica ela é feita, por exemplo, quando se utiliza esterco de animais, né? Os estercos de animais são ricos em micro-organismos. Ou você pode... O próprio agricultor ele pode formular uma cauda de micro-organismos. Essa cauda de micro-organismos é conhecida como EM, micro-organismos eficientes, micro-organismos da mata, que podem ser adicionados à compostagem para aumentar a velocidade de decomposição daquela matéria orgânica, né? O material muito grosseiro, partículas muito grandes do material, a decomposição vai ser muito lenta, né? À medida que você fragmenta o material e, ao mesmo tempo que você fragmenta, você revolve esse material constantemente, a decomposição vai ser mais rápida, né? Porque é necessário materiais muito finos, é necessário revolvimentos mais constantes, né? Outro aspecto importante da decomposição da matéria orgânica é justamente a disponibilidade de nutrientes, como nós falamos anteriormente. Os micro-organismos, para crescer e se desenvolver, eles precisam de carbono, mas precisam de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e também micronutrientes, né? E a matéria orgânica tem que ter esse material. Se não tiver no material, esses micro-organismos vão buscar esses nutrientes no solo, né? Quando se trata da decomposição da matéria orgânica no solo, o manejo do solo também interfere na velocidade da decomposição da matéria orgânica, né? Solos que são revolvidos com muita frequência, a decomposição da matéria orgânica é rápida, né? Então você perde matéria orgânica, o solo fica pobre em matéria orgânica. Um aspecto bastante importante na decomposição da matéria orgânica é o que é chamado mineralização e mobilização dessa matéria orgânica, que interfere também na velocidade da decomposição da matéria orgânica. Então, olha só, você tem a matéria orgânica. Os micro-organismos, eles se alimentam dessa matéria orgânica. Quando eles se alimentam dessa matéria orgânica, essa matéria orgânica vai se decompor. Então, ocorre o processo de catabolismo. Então, ocorre a quebra das moléculas orgânicas, e pode ocorrer perda, os micro-organismos incorporam o carbono orgânico, pode ocorrer também perda de carbono orgânico na forma de CO2, ao mesmo tempo ocorre a quebra daquela molécula orgânica, alguns elementos químicos que são importantes, que estavam presos na estrutura de carbono, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, pode ficar na solução do solo na forma de mineral, na forma de sais minerais, na forma de nitrato, na forma de amônio, na forma de cálcio, potássio, magnésio, né? Na forma de cátions e ânions. Quando isso acontece, nós vamos ter a mineralização da matéria orgânica, né? Então, os compostos orgânicos, os nutrientes, os sais minerais estavam presos na estrutura orgânica, nas estruturas de carbono, nas ligações de carbono. Quando os micro-organismos atuam sobre aquela matéria orgânica, decompõem a matéria orgânica, quebra aquela matéria orgânica, catabolismo aquela matéria orgânica, liberando alguns sais minerais, liberando CO2 na forma gasosa. Quando isso acontece, nós vamos ter a mineralização da matéria orgânica.
Os micro-organismos, eles mineralizam matéria orgânica. Para que eles fazem isso? Eles fazem isso para crescer e se desenvolver, né? Parte desses, então, os micro-organismos, eles utilizam parte do carbono e dos sais minerais que foram liberados ali para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, ele vai incorporar esses nutrientes à sua estrutura, Quando isso acontece, nós vamos ter a imobilização da matéria orgânica, né? Então, isso é a mineralização e imobilização da matéria orgânica. Mineralização. Então, à medida que os resíduos orgânicos eles são decompostos, uma parte do carbono passa a CO2, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e outros nutrientes se transformam em formas inorgânicas disponíveis para as plantas. Então, esse processo chama-se mineralização da matéria orgânica, né? Parte desses nutrientes, parte do carbono também é utilizado pelos micro-organismos, né? Então, quando o carbono, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre provenientes da mineralização, do catabolismo da matéria orgânica, né? Então, quando o carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre provenientes da mineralização, ele é assimilado pela biomassa, fazendo parte de suas moléculas orgânicas, o processo é chamado de imobilização, né? Então, existe a mineralização e imobilização. Nesse processo de mineralização e imobilização, é importante que nós saibamos a velocidade da mineralização e imobilização, ela pode variar de acordo com a relação carbono-nitrogênio. A relação carbono-nitrogênio também é chamada de relação CN, né? O que vem a ser a relação CN? A relação CN nada mais é do que a quantidade de carbono da matéria orgânica dividido pela quantidade de nitrogênio da matéria orgânica, né? Como assim? Então, vamos supor que você tem uma amostra de matéria orgânica, uma amostra de composto orgânico, você enviou esse composto orgânico para o laboratório, mediu a quantidade de carbono, mediu a quantidade de nitrogênio. Qual a quantidade de carbono desse composto? 40 miligramas. Qual a quantidade de nitrogênio desse composto orgânico? 0,5 miligramas. Qual a relação CN desse composto orgânico? É a divisão da quantidade de carbono pela quantidade de nitrogênio, né? Então, a relação CN desse composto orgânico vai ser a quantidade de carbono, 40 miligramas, dividido pela quantidade de nitrogênio, 0,5 miligramas. 40 dividido por 0,5 vai dar 80. Então, a relação CN é 80 para 1. Nós vamos ter 80 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Então, isso é a relação CN. Essa relação CN 80 para 1 é a relação CN elevada. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Amostra 2. Então, amostra 2. Então, você pegou o composto orgânico, enviou para o laboratório, mediu a quantidade de carbono, mediu a quantidade de nitrogênio. 40 miligramas de nitrogênio, 2 miligramas de 40 miligramas de carbono, 2 miligramas de nitrogênio. Então, 40, a relação CN é a quantidade de carbono dividido pela quantidade de nitrogênio. 40 miligramas dividido por 2 miligramas vai dar 20. Então, a relação CN é 20 para 1. O que é uma relação 20 para 1? Então, você tem 20 partes de carbono para 1 de nitrogênio. Essa relação CN é uma relação CN baixa, né? O que acontece com a relação entre relação CN, mineralização e imobilização? Quando você tem um material orgânico, relação CN maior que 30, essa relação CN é chamada relação CN elevada. O que acontece? Você vai ter imobilização maior que mineralização, ou mineralização menor que imobilização. Então, o que acontece? Os micro-organismos, eles vão incorporar mais nitrogênio, por exemplo, os micro-organismos vão quebrar a matéria orgânica, utilizar mais nitrogênio da matéria orgânica do que ela tem. Como é que isso é possível? Então é o seguinte, os micro-organismos começam a decompor a matéria orgânica. Começa a consumir carbono, consumir nitrogênio, consumir carbono, consumir nitrogênio. Quando acaba o nitrogênio, o que vai acontecer? Os micro-organismos precisam se multiplicar, precisam crescer. O que ele vai fazer? Vai buscar nitrogênio no solo. Então, ele captura o nitrogênio do solo. Quando ele captura o nitrogênio do solo, ele imobiliza mais nitrogênio que ele tinha, mais nitrogênio da matéria orgânica do que ela tinha. Quando isso acontece, a disponibilidade de nitrogênio para as plantas ela é diminuída, né? Quando você tem uma relação de nitrogênio 20 para 30, né? De 20 a 30 para 1, o que acontece? A relação CN, né? Quando você tem uma relação CN de 20 a 30 para 1, o que acontece? A imobilização é igual à mineralização, né? A imobilização é igual à mineralização. Ou seja, os micro-organismos começam a decompor a matéria orgânica,
consome carbono, consome nitrogênio, consome carbono, consome nitrogênio. Então, o nitrogênio presente naquela matéria orgânica é suficiente para a multiplicação e crescimento dos micro-organismos. Nesse caso, não sobra nitrogênio na solução do solo, então não sobra nitrogênio para as plantas. Então, o que acontece? A disponibilidade de nitrogênio para as plantas não é alterada, né? Não é alterada. Quando a relação CN é 20:1, nós dizemos que a relação CN é uma relação CN baixa, né? Então, o que é que acontece nessa situação? Imobilização é menor que a mineralização, ou podemos dizer que a mineralização é maior que a imobilização. Então, o que acontece? Os micro-organismos começam a decompor a matéria orgânica, eles decompõem a matéria orgânica, quebram a matéria orgânica, consomem carbono, consomem nitrogênio, consomem carbono, consomem nitrogênio. Eles se multiplicam e nesse processo final de multiplicação dos micro-organismos vai sobrar nitrogênio na solução do solo, nitrogênio na forma de amônio, nitrogênio muitas vezes na forma de nitrato. E aí o que acontece? Esse nitrogênio pode ser utilizado por outros micro-organismos ou pode ser utilizado pela planta. Então, nessa condição, a disponibilidade de nutrientes para as plantas ela é aumentada, né? É justamente por esse motivo que durante a compostagem, você, na montagem das pilhas de compostagem, é colocado camadas de material de relação CN elevada com camadas de material de relação CN baixa. Que tipo de material é colocado na compostagem com relação CN elevada? Folhas, bagaços de cana, pó de serra, pode ser utilizado na compostagem. E utiliza como material de relação CN baixa estercos de animais, leguminosas trituradas, né? Folhas de leguminosas trituradas têm baixa relação CN. Quando você faz isso, você vai ter uma compostagem equilibrada, a velocidade da decomposição da matéria orgânica, a velocidade da decomposição do composto orgânico vai ser rápido, né? Vai ser mais rápida, com menor perda de carbono. Então, no final da compostagem, você quer um material rico em carbono e quer também um material rico em nutrientes, né? Que é um material rico em carbono e um material rico em nutrientes. Por isso que se faz pilhas com materiais de relação CN diferentes, né? Se você faz uma compostagem apenas utilizando bagaço de cana, o que vai acontecer? A matéria orgânica se decompõe, porém vai se decompor muito lentamente. Você vai ter uma matéria orgânica pobre em nutrientes e uma matéria orgânica com a menor quantidade de carbono daquela matéria orgânica, né? Uma menor quantidade de carbono daquela matéria orgânica. Se você faz uma compostagem somente com esterco de animais, o que acontece? A decomposição da matéria orgânica é rápida, você vai ter uma grande multiplicação de micro-organismos, grande perda de carbono na forma de CO2 e também pode ocorrer perda de nitrogênio na forma também de amônio e você vai ter uma quantidade maior de nutrientes, porém uma baixa quantidade de matéria orgânica, uma baixa quantidade de humus, né? Nós vamos ver mais à frente que o composto orgânico ele tem que ser rico em humus e tem que ser rico em nutrientes. Se você faz um material com relação CN muito baixa, ele vai ser pobre em humus, né? Vai ser pobre em humus. Por outro lado, materiais com relação CN muito elevada, você vai ter um composto orgânico pobre em nutrientes e também com grande perda de CO2, também com a menor aproveitamento do carbono. Quando você faz uma compostagem com uma relação CN equilibrada, né? Uma relação CN equilibrada. Então, em alguns livros, você encontra tabelas de materiais de relação CN. Então, vamos encontrar aqui, ó, material de relação CN baixa, leguminosas, né? De 11 a 32:1. Esterco de animais, relação CN baixa. Materiais com relação CN muito elevada, por exemplo, ó, serragem, de 200 a 865:1. Você vai ter 865 partes de carbono para apenas uma parte de nitrogênio. São materiais com relação CN muito elevada, né? Matéria orgânica do solo e humus, né? A matéria orgânica do solo compreende resíduos vegetais e animais em variados graus de decomposição, ocorrendo no solo em íntima relação com os constituintes minerais. Então, quando a matéria orgânica se decompõe, ela se transforma em humus. Humus são partículas muito pequenas, entre 1 micrômetro e 1 nanômetro. Essas partículas estão em íntima relação com os constituintes minerais do solo. Quais são os constituintes minerais do solo? Areia, silt e argila, né? Portanto, o termo humus é usado para designar o material orgânico bem decomposto, transformado por via biológica, encontrando-se em estado coloidal e no estado estável no solo, né? A matéria orgânica já estável no solo.
Então, o humus é a matéria orgânica em estágio avançado de decomposição e em estado coloidal. Colóides são partículas muito pequenas que têm tamanho entre o micrômetro e o nanômetro. As partículas de humus no solo, elas têm o mesmo tamanho das partículas de argila. As partículas de argila no solo também estão em estado coloidal. Então, os dois colóides do solo são argila e matéria orgânica na forma de humus, né? Então, a matéria orgânica desempenha um importante papel nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Qual a importância da matéria orgânica no solo? Então, a matéria orgânica fornece energia e nutrientes necessários ao crescimento dos micro-organismos. Então, um aspecto de extrema importância da presença da matéria orgânica no solo é que a matéria orgânica é fonte de carbono para os micro-organismos. Ela é fonte de nutrientes para os micro-organismos, né? Sobretudo aqueles micro-organismos que nós chamamos de quimio-heterotróficos ou quimio-organotróficos, como vimos na aula passada, né? Essa matéria orgânica se transforma em humus. Essa matéria orgânica, muitas vezes, ela une as partículas de areia, silt e argila, formando agregados, né? Essa matéria orgânica também ajuda na formação de fungos. Esses fungos criam hifas. As hifas crescem sobre a estrutura dos agregados, dando estabilidade para esses agregados, né? Esses agregados formam a estrutura do solo, né? Portanto, a matéria orgânica, formando a estrutura do solo, o que nós vamos ter? Então, a matéria orgânica é responsável pelo estabelecimento de uma estrutura adequada ao solo, favorecendo a circulação da água, do ar e o armazenamento da água nos poros do solo, né? Então, a matéria orgânica é responsável pela formação dos agregados. Esses agregados formam a estrutura do solo. O conjunto de agregados forma a estrutura do solo. Um solo bem agregado, ele tem um equilíbrio entre macroporosidade e microporosidade. O solo fica mais poroso. Esse solo permite a infiltração da água, permite a crescimento das raízes no sentido vertical e horizontal. Esse solo fica com a menor densidade, né? Então, daí a importância da matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo é de extrema importância. Então, a matéria orgânica diminui a densidade aparente do solo, diminuindo, por consequência, os efeitos nocivos causados pela compactação das máquinas, né? A matéria orgânica em si, ela apresenta baixa densidade. Então, só incorporar a matéria orgânica no solo, devido à sua baixa densidade, ela vai contribuir com o solo com uma baixa densidade. Por outro lado, essa matéria orgânica, como nós vimos anteriormente, ela ajuda na formação dos agregados. Esses agregados aumentam a porosidade do solo, diminuindo a sua densidade também, né? A matéria orgânica é uma importante fonte de nutrientes para o solo, principalmente nitrogênio, fósforo, enxofre e outros nutrientes, né? Então, a matéria orgânica de boa qualidade, uma matéria orgânica de baixa relação CN, quando ela se decompõe, né, ela vai fornecer carbono para os micro-organismos, mas também nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio e micronutrientes para os micro-organismos do solo e também para as plantas à medida que ela vai sendo decomposta, né? A matéria orgânica aumenta a capacidade de troca catiônica do solo. A capacidade de troca catiônica do solo é chamada CTC do solo. Assim, o solo rico em matéria orgânica apresenta maior capacidade de armazenamento de nutrientes essenciais às plantas, né? Então, a capacidade de troca catiônica, CTC, nada mais é do que a quantidade de cargas negativas, né, da superfície dos colóides do solo, né? Então, a CTC do solo, ela se manifesta na matéria orgânica e se manifesta também nas argilas. No caso aqui, nós estamos falando da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, ela apresenta elevada CTC, elevada quantidade de cargas negativas. Essas cargas negativas atraem os cátions da solução. Os cátions ficam aderidos, ficam armazenados na superfície da matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica, ela funciona como um armazém de cátions, né? Funciona como um depósito de cátions. Como, por exemplo, que cátions são esses? Cálcio, magnésio, potássio, ferro, cobre e zinco, né? Podem ficar aderidos à superfície das argilas no processo da matéria orgânica, um processo chamado adsorção. Essas cargas negativas também atraem a molécula de água, né? A molécula de água é polarizada, ela tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo da molécula de água é atraído pelas cargas negativas da matéria orgânica, então a matéria orgânica, pelas cargas negativas e pela sua estrutura, retém água, né? Tem grande capacidade de retenção de água. A matéria orgânica reduz a toxidez de pesticidas e outras substâncias, né? As cargas negativas da matéria orgânica atraem substâncias tóxicas, diminuindo o seu efeito tóxico para as plantas e para os micro-organismos do solo. E daí a importância desses constituintes orgânicos no solo, né? Com isso, nós terminamos essa aula. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.